Boa noite. Boa noite, Isabela. Tudo bem? Prazer, tudo bem, Adilson? Tudo bom. Muito obrigada, primeiramente, por aceitar o convite de falar com a gente. E eu tenho muita curiosidade para te perguntar. Eu já vou começar agora querendo saber, porque você jogou, foi um jogador de futebol também, era zagueiro, para quem não sabe, e jogou numa época que todo mundo falava que era futebol raiz. Então, o que você vê de diferente do futebol jogado naquela época pro futebol de agora? São outros tempos, né, Isabela? A gente tem que compreender um mundo totalmente diferente. Os números eram outros, empresários, o conceito que a gente tinha, por exemplo, nós jogávamos pelo seu N. Andrade, pelo Filipão, pelo Nelsinho, pelo Parreira. Eu tive o privilégio de trabalhar com grandes treinadores. Então, você tinha respeito pelo dirigente, né? Lá o Dr. Fábio Koff, o Andrés, os Perrelas, o seu Valmor aqui no Atlético Paranaense. Então, a gente ficava mais tempo no clube, era mais amigo. Eu fiquei quase 5 anos no Cruzeiro, quase 4 anos no Júbilo. Então você fica mais tempo junto, cria essa identificação, então a gente vira um pouco mais amigo. Era uma realidade financeira diferente do que é hoje, os interesses, o mundo empresarial, nós não tínhamos a figura do empresário, nós tínhamos o passe preso aos clubes, onde quando nos vendiam nós tínhamos direito a 15%, mas às vezes a gente tinha que abdicar. Então é outro mundo, é como a escola. Eu tinha muito carinho pela dona Cacilda, que foi minha professora no primeiro ano, lá no interior. Então a gente tinha amor, respeito, carinho. Hoje o aluno às vezes joga giz, o professor enfrenta, quer bater, quer brigar. Então é outro mundo, né? Então eu ainda peguei esse futebol que você chama de raiz, né? Uhum. Com todas as dificuldades de, às vezes, centro de treinamento, o equipamento, o material, uma caneleira adequada. Hoje eles são privilegiados, né? Hoje, as dimensões do campo, para você ter uma ideia, o Maracanã era 120 por 90. Ou seja, o Serra Dourada era 115 por 75. Hoje, e o Mineirão, a grama era dessa altura. Eu joguei no Cruzeiro 5 anos com a grama que afundava a chuteira. Então, hoje é padrão. A grama é bermuda, é 105 por 68. É tudo padronizado. Então, eu acho que o pessoal dessa geração, eles têm um privilégio maior de ter uma condição melhor. Nós não tínhamos nem patrocínio na camiseta. Hoje o Corinthians coloca aí 40 milhões, o Flamengo 40 milhões. Então é outro mundo, é outra realidade. Mas eu não sei se eu estou me alongando muito. Imagina, pode falar. Estamos aqui para isso, para ouvir. Mas era um futebol assim que eu, pelo menos, eu sinto saudades. Foi gostoso, foi prazeroso de conviver, de grandes jogadores com campo às vezes ruim, né? Você tem que marcar um Neto, marcar um Edilson, marcar um Raí, marcar um Pita, marcar um Falcão, um Sócrates, Cerezo. Quer dizer, jogador zico. Então era uma geração gostosa de ver jogar, né? Eu fiquei, assim, foi um prazer. Não dá para reclamar E do por futebol que, raiz. e por que que hoje a gente tem mais tecnologia, igual os materiais são de primeira, tudo de primeira, preparador físico faz um super trabalho, tem o auxílio de várias coisas, e o futebol parece que não vai. O que Mas você é? O tem. que Não, falta? mas não é questão que não vai. Você tem que entender aonde estão os melhores jogadores. Quando você coloca que não vai, é Brasil, né? Não só Brasil, mas assim, a Ah, base eles começam aqui. E antes, no Brasil, a gente tinha um futebol bem jogado na sua época. não, Aí mas agora, por exemplo, parece que morreu. Não sei o que que é. Eu queria não, entender isso. não, mas assim, a gente tem que entender que o futebol também mudou, é um pouquinho mais corrido, o espaço é menor, enfim. Eu vejo que nós não temos, não é ser saudosista, nós não temos os talentos que nós tínhamos antigamente. Nós estamos indo para a quinta Copa do Mundo com dificuldade.
e tendo um jogador que é um cara diferente, que é o Neymar. E se a gente prestar atenção o porquê que nós ganhamos, tinha Pelé, tinha Garrincha, tinha Tostão, tinha Rivelino, tem Rivaldo, tem Ronaldinho, tem Ronaldo, tem Romário, tem Bebeto. Então, tinha muito jogador bom. Né? O Zico, o Sócrates ainda não conseguiram ganhar, infelizmente, né? A gente torceu muito por eles. Agora nós estamos dependendo de um jogador diferente. Então, é muito pouco. Então, quando eu ia dizer no início, o Brasil, ele saem do Brasil 1.200 jogadores por ano. Então, o melhor jogador está na Inglaterra, o segundo melhor jogador está na Alemanha, o terceiro está lá na França, o quarto está em Portugal, o quinto está no leste europeu. Quem que está aqui? Está os veteranos e os meninos. Então, você não vai ver esse futebol que você via. Eu vejo grandes jogos. Né? O time do Flamengo está me dando prazer em ver, o time do Grêmio lá com o Renato, o Roger lá no Bahia, o Atlético aqui com o Thiago estava muito legal de ver. Então, tem alguns clubes que estão apresentando um bom futebol. Só que, de maneira geral, claro que você quer ver aquele jogo da Premier League, né, que é gostoso. Mas, todos, você pega a gente não vê. Você pega... Tudo bem que são times grandes, mas... igual você falou, alguns. A gente queria o futebol brasileiro todo deslanchando. Poxa, de verdade, tem muito Remo e Paysandu que é melhor de assistir do que um Santos e São Paulo, por exemplo. Não, assim, que também tem o excesso de jogos, eu acho que nós temos que mudar o nosso calendário, a gente tem que priorizar principalmente as categorias de base, fazer um campeonato melhor, eles terem um enfrentamento melhor. A gente vai melhorar o dia que a gente tiver um enfrentamento melhor. Antigamente, a gente ia para o exterior, o São Paulo, Santos, Vasco, Cruzeiro, ia lá, jogava o Tereza Herrera, o Ramon de Carrança, e lá e ganhava. Aí ia lá para enfrentar o Barcelona, eu tive o privilégio lá de enfrentar o Ajax, a gente empatou e perdeu nos pênaltis. Aí agora, ultimamente, a gente vai lá e toma uma surra lá, igual o Santos, era para ter tomado uns 20, né? Então, a diferença está muito grande, né? E agora, vou aproveitar esse papo de diferença, e a gente comenta muito do nível técnico brasileiro, como caiu. Por que caiu tanto assim? Onde foi? O que a gente está errando? Onde a gente estagnou? Às vezes até pela cobrança dos profissionais na base para vencer, e lá tem que ser um laboratório, um teste, um ensinamento, uma correção, uma ajuda, uma paciência. Infelizmente, nós não temos. Então, ficam cobrando dos profissionais que tem que vencer, 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 e tem que mudar essa mentalidade, tem que formar o atleta. Ele vir preparado para o profissional. Eu, recentemente, estava no Cruzeiro e recebi 12 meninos. E eles ainda têm mais 1, 2 anos. E eles precisam ser mais trabalhados. Então, não estão prontos. Né? E a gente sente porque falta esse enfrentamento que eles precisam melhorar. Porque se você pega lá, digamos, o próprio Cruzeiro, contra quem que ele joga o campeonato de aspirantes das juniores? Ele enfrenta o Atlético e o América. Aí os demais são tudo sem estrutura. Aí vem na Taça São Paulo, joga contra 3 times ruins. O Cruzeiro saiu contra o Oeste. Então, assim, eu acho que... Perdão. Imagina. Eu acho que tem que melhorar esse sparring, esses trabalhos, não ter essa cobrança. A gente vê até no sub-10, sub-8, os pais interferindo numa hora que um treinador pede para um menino para fazer determinadas coisas. Então, assim, é uma pressa e é um desperdício que eu vejo. Tá. Eu vou começar a fazer a pergunta da galera e eu vou mesclando com as minhas. O Gui tá aqui perguntando o seguinte: acha que essa saída precoce dos nossos jogadores para a Europa está prejudicando nossos atletas? Prejudica, mas infelizmente a gente tem que entender o aspecto financeiro. E às vezes alguns clubes não dão oportunidade. Você pega um Flamengo hoje, com a receita que tem, com o dinheiro que tem, com a qualidade dos jogadores que tem, como é que um juniores vai jogar? É muito difícil. Eu sei que venderam o Ranier, venderam 3 atletas recentemente por um bom valor, mas é difícil os meninos jogarem. Né? Não tem esse espaço, um time como o Palmeiras, é muito pouco.
Então, o Cruzeiro está tendo essa oportunidade porque está mal financeiramente. Aí vai sobrar, às vezes, uma oportunidade para os meninos. Exatamente. Tem algum time que você não treinaria? Não sei, é que a gente tem uma ligação, tem um carinho, tem um respeito para alguns clubes e às vezes o torcedor mesmo não. Às vezes é até melhor nem ir. Mas deixa quieto, passa, pula. Tá, vamos para a próxima pergunta. A Vitória está aqui, ó. Você concorda que hoje em dia o técnico já não tem mais tanto respeito quanto antes? Concordo, é como eu falei do professor anteriormente. Hoje nós viramos refém de torcida organizada, do influenciador digital, da imprensa, né? Às vezes até de empresário que coloca um determinado número de jogadores em determinados clubes, e aí você vira refém. Infelizmente, essa é a realidade. Coisa que não deveria acontecer. O treinador, ele é um professor. Ele está ali para coordenar, para organizar, para planejar, para executar, para cobrar, ter disciplina, né? Organização, ter respeito com a instituição. Ele é uma figura importante dentro do contexto, né? Evidente que tem lá a parte diretiva, a vice-presidência, o manager, né? O diretor de futebol. E o treinador, ele tem que ter um respaldo. Eu trabalhei com ótimos profissionais, citar aqui o Rodrigo Caetano, o Eduardo Maluf, o seu Rubens Minelli, que eu tenho um carinho muito grande, o Simar Bolicem, agora recente, mas tem que dar poder para as pessoas, né? Infelizmente, Isabela, alguns clubes fazem política, e aí nós viramos refém, né? O contexto aí fica refém dessa situação. É isso. O Vitor Flores está aqui. Você acha que todas as equipes deveriam ter uma categoria sub-23 ou de transição? Eu acho que sim, é importante porque se a gente for pensar, eu vou dar o exemplo do Kaká. O Kaká teve o estirão dele lá no Milan. E o Kaká veio jogar no São Paulo, que o Kaká era reserva do reserva. E aí o Vadão foi ver um jogo em Dayatuba, São Paulo, dos juniores, e machucou 2 lá, o Kaká jogou. E o Vadão gostou do Kaká. Puxou o Kaká, ele foi ali, era franzininho, ganhou lá o torneio Rio-São Paulo contra o Botafogo, não sei se você recorda disso, e o estirão mesmo ele teve no Milan. Então, você vê, poderia ser um menino desperdiçado. E eu tenho filhas, né? Eu acho que ainda a gente não pode julgar um menino de 20, 21, às vezes está num processo de maturação, a gente tem que entender, ter calma. Então, eu vou te dar um número, a cada 1.200 que fazem um teste num time de profissional, ou juniores, perdão, um que fica. É muito difícil. Então, a gente tem que se preocupar, não, a cada 3.000, um vinga. Então, a gente tem que se preocupar com esses 2.999, cidadão, ser humano, a pessoa séria, decente, honesta, responsável, que consiga ali um trabalho, porque não é só o futebol, tem outras coisas também para fazer, tem outros esportes, né? Enfim, e a gente tem que ajudar. E agora, tem que ter paciência. Então, eu acho que também seria importante, só que é mais um custo, né? É isso. E aí tem que arrumar calendário também, né? Tem que arrumar calendário. E quando você mexe no bolso, a gente sabe que por melhor que seja a condição financeira assim de alguns clubes, você mexe também com interesse. É que, Isabela, é bom aqui, a gente que tem experiência, vive no meio, você para abrir um estádio lá, o Olímpico, lá no Grêmio, é 200 mil reais. Você, para registrar um jogador, estava lá no Cruzeiro, é 13 mil reais. Então, as pessoas acham que é fácil. Então, o custo do futebol, ele é muito caro. Olha o VAR. Para instalar o VAR, mais 40 mil reais. Ah, eu quero VAR na Série B, eu quero VAR na Série C. 40 mil não dá de renda. As pessoas precisam entender isso. Então, eu fico triste, às vezes a CBF tem que ajudar, que arrecada 1 bilhão de patrocínio, ela teria por obrigação ajudar a B, C, D, fomentar o futebol com clínicas,
fazer clínicas, como a Federação Alemã fez, e a FIFA disponibilizou 100 milhões de dólares, fazer clínicas em vários centros do país, onde todos vão lá fazer um teste isométrico, e que seja gratuito. Então, assim, para fomentar. Eu estou lá no curso da CBF, eu terminei lá a licença Pro. Eu paguei na licença A 12 mil, 11 mil, não recordo aqui, e na licença Pro 20 mil. Quer dizer, quem tem condições de fazer o curso? É difícil. Então, nós precisamos fomentar, espalhar, mas ser acessível. É isso. Você falou que fez o curso agora da CBF. E os técnicos, eles estão sendo muito criticados ultimamente e todo mundo fala que eles estão ultrapassados. Você concorda com isso? Qual que é a diferença, a principal diferença que você vê entre os técnicos brasileiros hoje e os que atuam na Europa? Eu acho que a crítica é sem fundamento, ela é rasa, o debate é muito baixo, porque quem nos critica jogou futebol aonde? Estudou aonde? Vivenciou aonde isso? Não está lá dentro para saber. Aí faz um jogo numa imagem de televisão, onde você vê 15 metros. Você não vê os 110 por 68. Então, a gente escuta muita besteira, muita bobagem. Eu vou lá. Eu, para escutar economia, eu vou escutar o Paulo Guedes, não a Miriam Leitão. Eu escuto o Paulo Guedes. Eu, para me escutar futebol, eu vou escutar o Vanderlei Luxemburgo, o Filipão, o seu Enio, né? Aí eu vou escutar um influenciador digital. Os caras não sabem escrever bola. Então, assim, a gente que está lá estudando, rabiscando, princípios, conceito, treinamento, agora o cara perde um gol, aí tudo é o treinador. O problema nosso chama-se modismo. Ah, agora tem que ser os treinadores de fora. Viu? Foi um monte de gente embora de fora. Tem muita gente boa no Brasil, muita gente conceituada. O seu Carlos Alberto Silva trabalhou no Porto, Parreira trabalhou no Valência, Filipão no Chelsea, o Vanderlei trabalhou, o Paulo Autuori, Ricardo Gomes, tem Abel, tanta gente trabalhou. Eu acho que assim, não é questão da língua, não é questão do trabalho. Esses dias um amigo nosso foi para fora e viu lá chute a gol, trabalhinho do 8, filhinha indiana. Imagine se fosse nós, um treinador renomado. Então, assim, quando eu já dei treino, Isabela, eu já coloquei trave de um outro lado, outro aqui. Não, a trave está do lado errado, está 2 toques. Às vezes o cara que está escrevendo é igual você pegar um jornalista para ele cobrir, por exemplo, um atropelamento, alguma coisa médica, ele tem que perguntar para o médico. E o jornalista, ele fala de futebol como se ele soubesse futebol. Então, para nós, a gente dá risada de tanta besteira que a gente escuta. Tá certo? Vou falar o quê, né? Mas é verdade. Eu jogo futebol desde os 15 anos. Eu vejo 4 jogos por dia. Eu trabalhei com ótimos treinadores. Agora, você acha que o Zezinho das Couves da rádio, não sei da onde, sabe mais de futebol do que nós? Que nunca chutou uma bola ou chuta na pelada da empresa. A gente fica chateado porque você vê, o Apolinho foi treinador do Flamengo, era um jornalista. Pergunta para o Apolinho ver se é fácil. Mas aí é piada. Mas vamos lá para outra. E hoje, ainda mais como você falou no começo, os jogadores eu acho que estão mais difíceis de você comandar, né? Não é qualquer um. Você segurar um elenco, você segurar a bronca de um elenco, chamar o elenco para você, eu acho que hoje em dia deve ser mais difícil. Mas, Isabela, você com coerência, com justiça, sendo honesto, falando a verdade, eu tive o privilégio de trabalhar com o Rivaldo, o Rogério Ceni, com o Edmundo, com o Luiz Fabiano, com o Roberto Carlos, com o Ronaldo, com o Neymar, com o Ganso, com o Fábio lá agora. Então, assim, você sendo honesto, não tem problema. Você falando a verdade, não tem problema. Né? Você sendo objetivo,
você tem que ser objetivo, deixar bem claro. Às vezes as pessoas, o Gilberto, que foi um ótimo profissional comigo lá no Cruzeiro, Edmundo, fantástico. Então, assim, eu não tive problema com nenhum desses jogadores. Agora, você tem problema, às vezes, com um jogadorzinho que acha que é jogador. Porque o empresário dele falou... É muito goleiro e pouco atleta de futebol. Quantas besteiras a gente escuta de mulher de jogador falando besteira de treinador? O que ela tem que se meter? Né? Então, fica quieto. É isso. Vamos lá. Eu queria saber qual foi a melhor coisa que o futebol já te proporcionou? Eu eu, assim, um dia eu fui ali no Couto Pereira ver um jogo do Atlético contra a Ponte Preta e o Joãozinho fez um golaço, foi 4-0, e eu era fã do Joãozinho, ponta esquerda. E, assim, eu chorei e eu falei, um dia eu vou estar aqui. Um dia eu vou ser um atleta, um dia eu vou ser um jogador. Então, desde os 5 anos, com meu pai me levando, o seu Leôncio, me levando para chutar bola, a gente tinha uma casa perto de um campo. Então, eu acho que sempre tive essa vontade de ser um atleta e, graças a Deus, né, eu consegui. Eu sou muito grato ao Atlético Paranaense, que me abriu as portas aqui em 86, e eu parei lá no Corinthians, então eu agradeço o Grêmio, o Cruzeiro, que eu joguei também bastante tempo, o Júbilo, né? Passei pelo Atlético Mineiro, passei pelo Inter, tive o privilégio de ir na seleção com um grupo jovem, joguei com o Pelé nos 50 anos, então só de ficar ali do lado do Pelé, eu acho que não tem preço, não tem preço. Você jogou com ele, né, no aniversário de 50 anos, conta um pouco pra gente desse jogo. Como que foi? Foi lá em Milão, né, os 50 anos do Pelé. Uhum. E a gente teve contra o resto do mundo, era um time jovem da seleção. E foi muito legal, né? Foi a despedida dele. Então, assim, todo mundo, os holofotes, tudo voltado para ele. Eu tive o privilégio de aquecer com o Pelé. Joguei a bola, a gente cabeceava, tabelava. E depois joguei, dei passe, enfim. Depois fiquei no vestiário, porque eu tomei uma pancada no joelho do Roger Millar, aquele centroavante de Camarões. E aí o doutor Lídio ainda, né, me vetou, não deixou voltar. E aí fiquei no vestiário lá quietinho, fazendo gelo e olhando o Pelé na banheira lá. Falei, gente do céu, 50 jornalistas atrás dele. Então, assim, pra gente que é menino, depois você vai no quarto dele, peguei o autógrafo da camisa, peguei uma pro meu pai, enfim. Legal. É indescritível. Imagino. E voltando um pouco ao assunto, eu queria falar agora de futebol e pandemia. O que você acha que deve acontecer quando voltar e quando seria o melhor cenário para isso acontecer? Esses dias até me mandaram uma fotinho que eu era o ministro da Saúde. Então, assim, é difícil de você prever, de você falar, porque a gente tem que respeitar. Eu acho que não dá para a gente comparar também. A Alemanha é um país menor, Portugal menor, enfim. O Brasil é imenso. Dentro do Brasil existem algumas... Aí entra até lado político, né? Alguns governantes que, sei lá, se agem com má fé, com maldade. A gente não... a gente fica um pouquinho chateado, porque eu estou hoje em Curitiba, aqui tem alguns hospitais que não tem ninguém, né? Então, a nossa está bem controlada, está bem segura, e outros estados não. E a gente escuta, lê, vê muita coisa que a gente fica triste com o brasileiro, né? Com o povo brasileiro, com os governantes brasileiros, porque se é uma pandemia, se é um vírus, nós precisamos salvar as pessoas. Agora, não é só no SUS, né? A gente não precisa gastar bilhões e fazer uma lona puxada num estádio, né? Como aconteceu. Eu fico triste porque eu acho que a população precisa também entender, né, quantos bilhões nós já jogamos fora nesses estádios superfaturados que deveriam ser feitos hospitais. Então, há muitos anos o Brasil vem sendo lesado, roubado por governantes que brincam com o país. Agora, nós temos culpa, né? O eleitor que tem culpa. Então, nós precisamos aprender a votar. Né? Nós temos que aprender a votar. As pessoas precisam ter esse discernimento, né? Saber escolher, ver quem é sério.
vê quem é honesto, vê quem é verdadeiro. Então, é isso que me deixa triste. Então, não dá para você falar, porque aí vai voltar os estaduais. Primeiro, aí um demora mais do que o outro, aí não dá para viajar. Aí daqui a pouco aqui no Rio Grande do Sul, nós no Sul, aqui Curitiba, até próprio São Paulo, aí vem o inverno, é pior, né? Então, Como que assim, seria o seu calendário nessa situação? Como que você montaria o calendário para esse ano? não, eu não é nem pensar esse ano. Acho que a gente tem que aprender e melhorar e já vivenciar. Até nós podemos se adequar ao calendário europeu, né? O Brasil, se você pegar, vamos esquecer o europeu, se você pegar de fevereiro a dezembro, você tem 44 datas, 44 finais de semana, ou seja, dá 88 datas, né? Você joga 30 times na A, 30 times na B, 200 na C e 300 na D, de fevereiro a dezembro. Você ajuda todo mundo. Só que, sabe por que não acontece? Porque a federação estadual tem 27, elas ganham 100 mil, ganham mais um dinheirinho aqui, então aí é um voto político, aí é um interesse aqui, é uma viagem aqui. Esse é o Brasil. Aí ficam fazendo estaduais. Em lugar nenhum no mundo tem campeonato estadual, só no Brasil. Né? Cartório. Nós estamos pagando qualquer coisinha de cartório, só tem aqui em Portugal. Nós estamos atrasados. Isabela, eu dirigi o Prius lá no Japão. Chegou ontem aqui. Eu dirigi isso aí em 97. Isso aí que nós estamos atrasados. Pouquinho, né? Eu queria saber se faltou alguma coisa para você conquistar como jogador de futebol. Você queria e não conseguiu. Sempre o sonho do atleta é jogar uma Copa do Mundo, né? Mas eu não dá para ficar chorando, reclamando. Eu, infelizmente, no Cruzeiro eu quebrei a perna 2 vezes, né? Bem próximo ali quando eu estava sendo convocado e poderia ter ido em 94, né? Mas tem Aldair, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, meus amigos aí, Clebão, Márcio Santos, não dá para reclamar. Era um sonho de todo atleta, sonha, né? Um dia jogar uma Olimpíadas, né? Que seria muito legal. Mas eu fui campeão do mundo pelo Corinthians, fui campeão da Libertadores com o Grêmio, ganhei 2 vezes a Supercopa lá com o Cruzeiro, Copa do Brasil ali, enfim, a Recopa, ganhei lá a J-League, a Nabisco, Supercopa da Ásia, campeão da Ásia. Então, assim, desde o torneio início aqui, que foi legal no Atlético Paranaense aqui, depois a gente foi campeão paranaense. Então, acho que todos são importantes e eu não posso reclamar da minha carreira, não. Polêmica. Cristiano Ronaldo ou Messi? São 2 jogadores diferentes que a gente vê, não é nem função. Um é meia, o outro era ponta. Aí um virou centroavante, o falso 9, meia, joga solto, que é o Messi, e o Cristiano também virou atacante, hora enfiado, hora aberto, enfim, quando estava com o Benzema, estava aberto, ou jogava com os dois, enfim. Só que, assim, a gente tem que enaltecer, claro que o Messi é um gênio. O Cristiano, a gente tem que enaltecer, primeiro como pessoa, né? Ele é uma pessoa extraordinária, é um cara, assim, do bem, e que ajuda muita gente, a gente vê nas campanhas aí que ele faz, ele mobiliza, então é muito legal isso. E ele teve lá tem o seu valor, o cara volta, ajuda, era ponta, recompõe. O Messi, não estou tirando o mérito dele, todo mundo joga para o Messi. Né? A La Masia, o Barcelona, então deixa livre, joga solto, não tem responsabilidade de voltar. Claro, dá a bola nele, é um gênio. São 2 características diferentes, não quero ficar em cima do muro. Né? E 2 posições diferentes. Eu sou Pelé. Não tem igual Pelé. Não, eu estava vendo uma entrevista do preparador físico dele. Falou que o Cristiano Ronaldo, a pandemia fez bem para ele. Ele está mais rápido e mais forte. O cara é uma máquina. Ele é um atleta. Ele é um exímio atleta. Então, assim, eu acho que serve. Eu tive pessoas assim, né, que serviram de exemplos. Né? Vou citar aqui o Rivaldo, o Rogério Ceni. Né? Então, assim, foram extremamente profissionais.
né? O Gilberto, eu tive outros, né? Enfim, esses jovens precisam, né? Nós estamos tão carentes, né? Do Guga, do Ayrton Senna. Aí, quem que é o nosso ídolo? Eu sou, meu ídolo era o Zico, sempre foi o Zico. Olha o comportamento do Zico, né? É um comportamento de uma pessoa decente, honesta, séria, de família, lá casado com a Sandra, de respeito com os demais. Então, assim, hoje nós estamos meio à deriva com essa geração aí. Carente. Ó, e se você pudesse mudar uma coisa no mundo da bola, o que você mudaria? São tantas, né? Não é que é. Eu acho que algumas regras aí. Eu estava sempre pensando que eu acho que com a dinâmica, né? Agora com a pandemia, ele tem você pode fazer as 5 trocas, né? Mas eu já estava com vontade de ter a 4ª troca, porque está muito corrido, está muito intenso, né? A aceleração, a velocidade do jogo está muito dinâmico. Então, a minha observação era para que a gente tivesse a 4ª troca, né? Nessa pandemia aí está autorizado a 5ª, né? Quem tem um elenco bom, quem tem atletas que você olha para o banco, opa, vai resolver meu problema, isso é muito gostoso. Agora, quem não tem vai sofrer. E você já comandou muita gente, né? Muito jogador. Eu queria saber qual foi a melhor desculpa que te deram para não treinar ou para ficar no DM. Teve, certeza que teve. Sempre teve. Às vezes mata o tio, mata a sogra, levou a mulher no médico, isso aí faz parte. Você tem que relevar. E tem alguma história que você vivenciou ou presenciou como técnico que tenha te marcado e dê para você contar pra gente? Não, assim, ele tem que procurar... Não, qualquer uma, não dessa de resenha. Qualquer história que você tenha te marcado. Não, tem uma engraçada aqui, que uma vez eu estava perdendo um jogo de 5-0 no Morumbi para o São Paulo. E daí eu chamei um atleta, e daí eu achei esse atleta espirituoso. Ele falou assim, professor, o senhor quer que eu empate? Eu falei, entra lá, fecha, marca, tomamos de 7. Mentira! São coisas do futebol. Gente, vamos abrir para as perguntas. Se alguém quiser fazer mais perguntas para o Adilson Batista, antes da gente encerrar. E me conta, eu adoro saber, tipo, de bastidor. Bastidor é a coisa que mais me encanta, porque eu acho engraçado. Tem algum jogador resenha, assim, que você tenha adorado trabalhar? Tem sempre os divertidos, né? Uhum. Eles é que tomam conta do vestiário, eles são mais alegres, gostam de cantar, de dançar, são mais soltos. São jogadores mais soltos, né? Às vezes, às vezes eles têm uma confiança maior do que os outros. Então a gente sente, às vezes, um jogo decisivo, né? Uma decisão de Libertadores. Às vezes tem gente que vai no banheiro mais vezes, tem gente que quer ficar quietinho, tem gente que quer... eu já observei, às vezes sobe, né? Aí tem gente que já escuta uma música mais de foco para direcionar, de autoajuda. Tem gente que gosta de um samba, tem gente que gosta de deitar com a toalha e ficar quieto. Você tem que respeitar, né? Então, hoje em dia, eles vão muito com fone, né? Cada um com o seu. E, assim, a gente respeita, né? Claro, a gente tem uma psicóloga, às vezes você tem um psiquiatra, um assistente social, para saber os comportamentos, né? E você deixar, né? Saber como lida com A, B ou C, mas a gente sempre teve tranquilidade nesse sentido. Tem uma pergunta aqui do Gui. Ele quer saber do Cruzeiro. O processo de reestruturação de um clube na situação atual do Cruzeiro demora quantos anos? É difícil você falar, né? Vamos lá, que o Cruzeiro deva lá 1 bilhão, né? Se aparecer
grandes parceiros, né, que consiga colocar a casa em ordem, o tempo é menor. Agora, às vezes não aparece e você tem que subir para ter uma cota. Aí entra... O Cruzeiro teve recentemente aí duas dívidas da FIFA que tem que pagar. Então vai surgindo outro problema judicial. Eu mesmo estava dando treino lá recentemente, vários, não, entrou na justiça, ganhou passe, entrou na justiça, ganhou passe, entrou na justiça, foi embora, outro quer ir para a justiça. Então, assim, é muita coisa ficou acumulada ao longo dos anos que caiu tudo agora. Então, é difícil você prever. Eu vejo, assim, que hoje é o doutor Sérgio lá, o Sérgio Rodrigues, que é o presidente, o projeto, as ideias, né, são muito boas e vai vir pessoas que vão ajudá-lo, né, dar esse suporte, lá 3, 4 investidores grandes, para ir devagar consertando a casa e voltar a ser o Cruzeiro que todo mundo sabe que é um time organizado e vencedor. Ó, o Gabriel Oliveira, como treinador, qual jogador que você treinou te surpreendeu mais? Eu gostei de trabalhar assim, o Marquinhos Paraná no Cruzeiro, foi assim, uma grata surpresa. Ele era um jogador extremamente versátil e sabia jogar e não fazia força para jogar futebol. Então jogava tranquilo, cumpria, obediente taticamente, tinha muita qualidade. Então, assim, me surpreendeu para o lado positivo. Claro, você dá treino para o Rivaldo, para o Rogério, para o Edmundo, para o Roberto Carlos, Ronaldo, você não precisa nem Yarley, você não precisa, Luiz Fabiano, Dagoberto, não precisa nem falar, né? Eles têm as qualidades, né? A gente já sabe do potencial deles, né? Um Fábio no Cruzeiro, então eu joguei com o Dida, é gostoso, né? O Tafarel, fica fácil, né? Não precisa nem falar deles. Ó, a torcida cruzeirense está te pedindo de volta aqui aos montes. Queremos no Cruzeiro, um Cruzeiro. E tem uma pergunta engraçada. Do Jaques Vilela. Adilson, já quebrou a perna de alguém? Não lembro, mas eu quebrei a minha perna 2 vezes, né? E foi no próprio Cruzeiro. Eu quebrei em 1992, numa decisão lá no Japão, contra o Colo-Colo. Era um centroavante baixinho, quebrou minha perna. E depois eu quebrei na Supercopa contra o River Plate lá na Argentina, no Monumental. Mas eu não me recordo de ter... A gente tinha que chegar firme, né? Mas, Zagueirão, né? Zagueirão raiz. Não, eu não era assim, raiz, né? Até tinha uma Domingues. habilidade. Quando fala zagueiro, raiz pra mim é o Domingos. Domingos, não existe. Não, esse que jogou na Portuguesa, no Grêmio, né? Isso? No Santos. Tem zagueiros, tem vários tipos de zagueiros. Tem zagueiros... Vamos, aula com a Adilson Batista sobre zagueiro. Vamos lá, professor. Tem zagueiros que constroem, tem zagueiros que são do enfrentamento, tem zagueiros que têm uma ótima recuperação, tem zagueiros que têm um ótimo tempo de bola, ofensivo e defensivo, né? Tem zagueiros que fazem uma bola longa, né? Que já Você era qual? Não, você tem que entrar no Google aí, ó. Deixa os torcedores olhar e vejam. Ó, o Faria Tiaguinho tá perguntando, você ficou triste de ter saído do Cruzeiro ou era o momento? Não, claro que você fica triste, né? Porque você participa do processo de construção, de todas as dificuldades desde o ano passado, e aí algumas pessoas lá que se dizem entendidas de futebol, né? No momento que você tem um pouquinho de dificuldade, nós perdemos o clássico lá com 6, 7 jogadores meninos, né? Então era um processo. Depois perdemos um jogo da Copa do Brasil e ficaram chateados, foram atrás de imprensa e algumas pessoas que trabalham contra o clube. Eu achei que foi injusta porque estava remontando, chegaram 4 jogadores na 5ª rodada e chegaram mais 4 ou 5 jogadores na 9ª rodada. Então, o objetivo era a partir de maio, né? O Cruzeiro, o objetivo é subir. Não é querer ganhar o Campeonato Mineiro, ganhar a Copa do Brasil. Ele tem que se reestruturar para subir, que é o grande objetivo do clube. E achei que algumas pessoas não foram corretas comigo, né? Porque eu não fui na imprensa pedir A, B, C, falar que está faltando isso, aquilo. Agora, tem que entender. Só que faltou peito, né, para fazer isso, né? Isso é muito difícil. Então, não delegaram para o Ocimar também, que era o gerente de futebol, não deram autonomia. Aí fica difícil, né? O que eu falei, o Cruzeiro precisava de um presidente. Graças a Deus tem hoje, né? Chegou.
O Paulo Silva, na pelada, você é mais Joãozinho ou Apodi? Na pelada eu sou o Joãozinho, sou um ponto esquerda, eu sou fico lá no ataque. Eu gosto mais de jogar tênis do que futebol. Edu, zagueiro do Cruzeiro, indo para o Atlético Paranaense. Indicação sua, Adilson. Foi consultado? Olha, é um baita zagueiro, um menino que teve nas categorias de base da seleção. Foi um prazer trabalhar com o Edu. Eu fiquei contente, né, dele ter vindo aí para um clube também que eu tenho um carinho muito grande, que é o Atlético. Então, sorte ao Edu, né? O menino tem um bom tempo de bola, um ótimo arremesso lateral, um bom enfrentamento, uma boa saída, uma boa postura. Um belíssimo zagueiro, é jovem, né? Precisa ter calma, paciência. Às vezes vai acontecer de ter erros, precisa entender, compreender isto, mas é um zagueiro que vai ter um futuro muito bonito. Tá, muito bom. Eu acho que o pessoal tá querendo receita, tipo receita de bolo. Professor, como é conquistar uma Libertadores? É algo assim, fantástico, é algo que todo atleta sonha, porque você é o... Eu fiquei conhecido lá em Porto Alegre como Capitão América, eu era o capitão do Grêmio na ocasião, e você jogar esse jogo, né? São jogos marcantes, jogos mais acirrados, mais disputados. Você jogar lá na Bomboneira é gostoso, você jogar no Monumental lá contra o River é legal, jogar contra o Peñarol é uma delícia, contra o Nacional lá no campinho deles pequeno também é outra delícia, no Estádio Centenário. E tem campos assim, foi a final lá contra o Atlético Nacional, eu vi uma torcida maravilhosa, uma coisa mais linda. Então, bomba, tiro, você passa em corredor polonês e pedrada e vai bater o escanteio, polícia. Então, assim, é uma coisa... A arbitragem deixa correr o jogo, né? Não fica parando, não tem faltinha. Então, nossa, mas deixa correr até demais, né? Então, assim, tem muito choque. Para nós, zagueiro é bom. Então, assim, é legal porque ela não deveria. Futebol deveria ser... Né? Não tinha que ter essa violência, né? Nós ainda hoje é muito mais tranquilo, né? Antigamente, o tempo que o Independente ganhou 7 Libertadores, eles apanhavam, né? O Grêmio tem um jogo lá histórico que teve que perder, porque senão não ia sair vivo. Então, eu lembro, 2009, a gente no centenário, no campinho pequeno do Nacional, corredor polonês, o Kleber já se pegando com os caras do Nacional do Uruguai e o pau comendo antes do jogo. Já entra como, né? É. Tem uma pergunta aqui do Gui Mendes. Adilson, por que você não volta ao Cruzeiro em outro cargo, sendo que você sempre disse que irá ajudar sempre o Cruzeiro? Não, eu até já fiz gestão online, mas pela Universidade do Futebol. Agora, eu tenho 51 anos, eu acho que eu tenho ainda mais uns 10 anos de treinador. Depois eu vou ir para o lado eu acho que da gestão, né, do duelo de ligação treinador-direção, né? Você tem uma pessoa, eu acho que os clubes precisam, né? Eu acho que todos os clubes precisavam ter, como o Paulo Autuori recentemente estava no Santos, esteve aqui no Atlético Paranaense, o treinador precisa ter um Paulo Autuori. Eu tive o privilégio de trabalhar com o seu Rubens Minelli. É muito importante para o treinador ter essa figura. Então, a hora que o Muricy, o Filipão, o Vanderlei, esse pessoal cansarem, eles precisam ficar do lado, né? Ajudar nesse processo. Eu acho que é muito importante para o clube também, né? Contratações, enfim, o treinamento, o que está sendo dado, o que está sendo pedido, se não está sendo executado, para cobrar. Né? Eu acho que isso é saudável, né? Até para o próprio clube. Né? O Cruzeiro agora levou o David, ótimo, muito legal. Né? Foi treinador, estava lá com a gente no curso, um menino capacitado, que tem as suas ideias, que vai trocar lá com o Anderson, né? Que vai levar essa informação para a presidência. Né? E isso o clube precisa ter essa pessoa. Então,
Minha opinião. Leonardo, maior alegria e maior decepção na carreira? Ah, alegria, acho que o futebol me deu assim tantas coisas que eu agradeço. Decepção foi o ter sido mandado embora do Santos com uma derrota, né? Então, com aproveitamento de 65%, sei lá, e perdi um jogo e me mandaram embora. Então, às vezes alguns clubes, eles falam em projeto, falam nisso, falam naquilo, te promete isso, te promete aquilo, e às vezes, numa primeira dificuldade, escuta os entendidos. Sabe tudo, né? É. Gente, vou fazer a última. Ó, Gabriel, o Flamengo pode começar uma hegemonia no futebol brasileiro? Pode, ó. Pode, e o Flamengo é digno de ser estudado, né? Eu fiz isso com o Ciro, a gente esmiuçou, detalhou, porque é muito legal. Parabenizar o Jorge Jesus, eu já conhecia dos trabalhos lá do Benfica, né? E assim, a gente viu muita coisa boa e que agregou, acordou, despertou, né? Eu, por exemplo, eu fiz revezamento em 13 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2009, no primeiro turno. Eu fiz 22 pontos. Aí nós fizemos 41 pontos no segundo turno. Se eu não tivesse feito o revezamento que o próprio Jorge Jesus não fez, eu poderia ter sido campeão brasileiro. Então, assim, são coisas que você vai aprendendo, né? Às vezes você quer ganhar esta ou aquela, ou não dá para, às vezes, conciliar, né? Então, e a gente viu intensidade. Evidente que o River Plate foi melhor que o Flamengo. O Flamengo achou aqueles 2 gols. O River jogou muito mais que o Flamengo, né? Então, o que o Flamengo jogou no Campeonato Brasileiro, a gente desperta para que ele venha ganhar de novo. Eu cravo hoje que o Flamengo é o favorito. Que isso, hein? Já vamos começar o futebol assim, hein? Jamais esqueceremos. Adilson, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada pelo bate-papo, por dividir um pouquinho mais do seu vasto conhecimento com a gente. Então, muito obrigada, de verdade. Foi muito bom conhecer um pouquinho mais de você também, saber um pouco das suas histórias. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Manda um grande abração pro Fábio, tá bom? Pode deixar. Um beijo já, Fábio, que não para de Tchau. mandar mensagem aqui. Valeu todo mundo, gente. Tchau.